Então, dando continuidade, né? O senhor disse que mudou pouca coisa de um sítio para o outro. O que que mudou? Mudou pouca coisa, foi o plantio de algodão, né? Que a gente plantava algodão, aí lá no sítio lá, a gente plantava algodão. Uhum. Então, o algodão a gente tem que, ele é mais cuidado também do que outras lavouras. O algodão você tem que, para plantar o algodão é o único que usava a sameadeira, que é com animal, né? O cavalo puxando e a sameadeirinha com o algodão ia sameando ele tudo. Depois que nascia, estava num portinho, aí de um palmo e meio, a gente raleava ele. Ficava tudo raleando o algodão para deixar o pé, a diferença de 20 centímetros um do outro. De 10 a 20 centímetros um do outro. Uhum. Então, aí depois passava veneno para ele, por causa da praga. Então passava uns duas, três venenos por causa das pragas e depois que ele já estava no porte de estourar as maçãs, a gente passava veneno nele de novo para abrir as maçãs, né? Para depois colher. Aí depois na época da colheita era. Então a gente pegava aqueles fardão grande, né? De 4, 5 arrobas, 6 arrobas fardo, ia arrastando e colhendo algodão, né? Tinha que ir de todas as ruas colhendo algodão, né? E quanto ao cultivo do milho? O que que mudava ali? Do milho não mudava muito, era igual em Pitanga, né? A gente colhia o milho, plantava milho, também tudo nas máquinas manual, aquelas máquinas tic-tac, né? Tanto Uhum. milho, feijão, essas coisas, era tudo o mesmo sistema. Então, daí na época da colheita, que a gente se reunia, né, para todo mundo, os vizinhos, tudo vinha ajudar nós para colher, Uhum. para debulhar o milho, né? Então fazia aquelas bandeiras ali, 300, 400 sacos, 200 sacos, depende do tamanho da lavoura que tinha de milho, que era, quanto tinha de plantado na terra. E Então, aí vocês trocavam dia de serviço? aí nós trocávamos dia de serviço com os vizinhos lá, os dos sitiantes lá, que todo mundo um ajudava o outro. Aí eles vinham para ajudar nós a debulhar o milho, e quando eles iam debulhar o milho deles, a gente ia lá para ajudar eles também. Entendi. E aí tinha animais também? Tinha cavalo, tinha vaca, sabe, tudo, os boi, tudo. E Galinha, porco. galinha, porco, era tudo, então, tudo era E era para consumo ou vendia também? o gado mais para o consumo, né? Porque antes a gente mais tinha vaca leiteira, né? Uhum. Então, mas lá no Rio, no sítio, a gente não vendia leite igual no outro lado da cidade, que ali era mais longe. Então a gente. E aí a gente usava mais para o consumo mesmo. Mas Uhum. daí a gente plantava mandioca, batata, que era para o gado, para os porcos, a gente tinha os porquinhos lá de engorda, então a gente tirava isso aí mais para o consumo Para o consumo. né? Galinha também era para Aham, consumo. galinha, tinha bastante galinha também Em tratava. relação aos dias de trabalho, de segunda a sábado, domingo, De segunda a sábado até o horário do almoço, até meio-dia. Né? Esse uhum. era o tempo que nós ficávamos, era na roça, né? E de Pegava, segunda a sexta, de segunda a sexta era o dia todo. o Né? dia Então a todo. gente chegava, entrava às 7 horas, nós saía para 7 horas na roça, vinha meio-dia almoçar, e aí depois uma e meia, mais ou menos voltava de novo. Aí voltava até escurecerzinho, e aí depois a gente vinha embora de novo. Uhum. Nessa época, nessa propriedade, o senhor já não estudava mais. Não, ali não. Ali eu não estudava. Ali só trabalhando na roça mesmo. O senhor Né? estudou até que série? Eu estudei até a terceira série. Né? Uhum. E os seus irmãos, todos eles trabalhavam? Todos eles trabalhavam, todos meus irmãos trabalhavam e quem não trabalhava ia para a escola. Eles iam para a escola, era o mesmo sistema de quando eu era mais novo, né? Para a escola à tarde e de manhã ia para a roça trabalhar. Mesmo sendo crianças, os Mesmo seus sendo, irmãos trabalhava também, começou a trabalhar né? cedo. Trabalhava cedo. E era indispensável para a família, para sobreviver, ou era para aprender só? Eu acho que eram os dois, né? Uma para aprender a trabalhar, dar valor na vida, no futuro, para você ter um exemplo, né? E outro que precisava também, né? Que Sem o precisava. trabalho deles Era sem trabalho, no, ia você fazer tinha, falta. aí ia fazer falta porque daí meu pai tinha que pagar para outros trabalhos, mas a gente não tinha, né? Nessa época não tinha como pagar. Por quê? Porque a lavoura era de 6 em 6 meses, né? Então, meu pai mesmo fazia compra, ele ia para a cidade comprar, ele pegava lá só para pagar na época da colheita, porque não Entendi. tinha dinheiro, né? Então, aí todo mundo tinha confiança um no outro. Naquela época era a palavra de um homem valia muito, né? Então, Entendi. o pai Sobre ia. a propriedade, tinha um nome lá ou não? Não, não tinha nome porque era, todo mundo conhecia o meu pai. Vamos lá no sítio do seu Reinaldo Sítio lá. do seu Reinaldo, Né? era como era conhecido ali. Todo mundo falava lá no E seu qual que era o Reinaldo. tamanho?
25 alqueires. 25 alqueires. E a outra propriedade A lá de outra era Pitão? 11 alqueires. 11 alqueires. E como que era o nome da região onde ficava localizada essa propriedade aí? No Rio Liso. Rio Liso. Rio Liso era o nome da região? Ali era o Rio Liso, divisa com Roncador. Que, né? Inclusive, nós tinha o time de futebol que era conhecido como Beira Rio. Né? Entendi E é que era. onde nós jogava bola ali final de semana. Né? Reunia todo Entendi. mundo ali. Uhum. E até quando que o senhor ficou morando no sítio e foi mudou para a cidade? Eu mudei para a cidade em 88. E o senhor foi para a cidade trabalhar aonde? Eu fui vir trabalhar de servente pedreiro. Né? Trabalhei numa obra de servente pedreiro na Monolux. Monolux. Já foi registrado aí? Fui registrado ali. Entendi. Na época eles carregavam lá, chegava naquela época, hoje não, hoje é tudo na esteira para descarregar, na época não, né? Naquela época era você chegava a carreta ali de cimento, você tinha que descarregar, né? Não, já ia com o peito tudo esfolado de carregar cimento. Tá certo. Então eram essas perguntas que eu tinha. Tá, muito obrigado. Eu que agradeço. Né?